começamos hoje uma nova série chamada Golias Deve Cair. Qual que é o nome dessa série? Golias Deve Cair. Medo, rejeição, vício e raiva, todas essas coisas devem cair. Você já sentiu que você lutava contra um gigante? Você já se sentiu assim? Alguém já se sentiu dessa maneira? Que você lutava com algo que era maior do que você? Qual que é a sensação? É boa? Às vezes só de imaginar que a gente vai ter que encontrar aquele gigante naquele dia, a gente desanima. Esse gigante pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento não resolvido. Mas vários desses gigantes, eles tendem a roubar a nossa força. E hoje a gente começa essa nova série e o primeiro ponto, né? É maior do que o seu gigante. Você sabia que existe alguém maior do que o seu gigante? Amém? Aqui já está a resposta, é Jesus Cristo. Mas sabe, nós temos que aprender que os gigantes, nós vamos ler a história hoje de Davi e Golias, uma história tão conhecida para tantos de nós. Mas eu queria dizer para você que gigante aqui não é só essas palavras que estão aí em cima, essas 4 palavras. Pode ser muitas outras coisas. O gigante pode ser uma ansiedade constante que você experimenta. Um gigante pode ser um relacionamento que está rompido. Um gigante pode ser uma escravidão às finanças, ao dinheiro. Um gigante pode ser um pensamento de uma frustração que aconteceu recentemente na sua vida e você não conseguiu se perdoar. E aí você carrega essa frustração como se ela definisse quem você é. Isso já aconteceu comigo, aconteceu com mais alguém já? Você falhou, estava debaixo do seu nariz e você falhou. E algumas coisas você olha e você fala, eu aceito todo o resto, mas isso eu não consigo me perdoar. Muitas coisas podem ser gigantes na nossa vida. Só que sabe, meus irmãos, Jesus Cristo já venceu todos eles, amém? Você crê nisso? Crê mesmo, de verdade? Porque quando nós cremos, a nossa fé ela tem que ser movida numa ação. E você percebe que o título dessa série não é Golias, ele pode cair, Golias um dia vai cair, Golias precisa cair, ele é uma ordem, Golias deve cair. Porque para quem está em Cristo, não há outra realidade a não ser a da vitória, porque Cristo Jesus já venceu. Eu vou falar de novo, acho que só 6 entenderão aqui. Quando nós entramos em qualquer batalha da nossa vida, quando nós entramos diante dos gigantes, nós temos que entender que em todas elas, Jesus Cristo já venceu. E diante disso, eu quero que você esteja conectado comigo, porque se a gente não tem a convicção de que Jesus já venceu, nós entramos numa batalha que nós não precisamos mais lutar. É como se num videogame, você estava jogando uma tela, no seu celular, no joguinho, e aí você vê que você já passou aquela tela. Só que você está jogando de novo. Parece que você nunca passou de tela. Parece que não aconteceu uma nova coisa. Que às vezes a gente está lutando uma luta que é o Senhor Jesus já venceu. Então sabe, meus irmãos, a realidade da vitória existe em Jesus. Ele já nos garantiu a liberdade. Mas a verdade é que o meu e o seu gigante, eles já foram totalmente derrotados por causa do que Jesus fez na cruz. E qualquer outro gigante vai cair também, amém? Por quê? Porque o que Cristo fez na cruz, ele redime o que acontece. Mas isso só torna algo prático na nossa vida, está aí no slide, quando nós nos comprometemos a colocar o que Cristo fez em ação nas nossas vidas. Jesus Cristo morreu na cruz, certo, meus irmãos? Nós morremos na cruz com Ele? Sim. E quando Ele ressuscitou, a Bíblia diz que nós ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. E agora que nós temos essa nova vida, a Bíblia também nos encoraja e fala assim, agora vocês vivam nessa fé, vocês continuem a andar nisso, vocês se santifiquem, vocês aperfeiçoem isso.
Porque não adianta só Jesus ter feito sacrifício atrás se nós não assumirmos e vivermos essa liberdade que o Senhor nos deu. Mas, meus irmãos, por mais que nós estejamos em Cristo, nós ainda estamos em batalha. Lembra do povo, quando o povo vence Jericó, dá a volta lá, a muralha de Jericó cai, acabou ali, eles tiveram uma vitória, mas o Senhor falou, olha, tem um outro desafio à frente. Só porque nós conquistamos algumas coisas, não quer dizer que a nossa vida acabou, meu irmão. Tem outros desafios de maturidade, outros capítulos para desenrolar, amém? E a gente precisa estar atento a essas coisas. Depois que Jesus morreu na cruz, ele falou, está consumado. Não é porque acabou ali a nossa vida, mas ele falou, está consumado, por quê? Porque ele morreu de uma vez por todas por nossos pecados. Meus irmãos, mas agora que Jesus morreu, ele ressuscitou, e a palavra que nós temos é santifique-se. Pode repetir isso comigo? Santifique-se. Santifique-se é uma obra que o Espírito Santo faz em nós, mas nós temos que escolher e buscar sermos santos. Isso é uma escolha nossa diária. Por mais que vivamos uma vida em Cristo, nós ainda podemos ser paralisados pelas palavras desses gigantes que tem muitas vezes na nossa vida. Então, sabe, meu irmão, aqui eu não estou dizendo, é importante dizer isso, não é porque você tem gigantes na sua vida que você não nasceu de novo, tá bom? Porque os gigantes, eles existem em várias estações diferentes. Quando você se casou, quando você era solteiro e se casou, apareceu alguns gigantes que você não estava esperando. Quando você teve seus filhos se tornaram adolescentes, e aí aconteceu outros gigantes que você não estava esperando. Você foi, de repente, mandado embora do seu trabalho. É um gigante que você estava esperando? Não. Vocês estão comigo aqui? Faz sentido? Então, como é que nós reagimos? Então, experimentar lutas contra gigantes não tem a ver com nós não sermos novas criaturas. Mas por nós sermos novas criaturas em Cristo Jesus, nós temos que reagir de maneira diferente. E essa é a história que eu quero ler com vocês. Está lá em 1 Samuel 17. Se quiser abrir a sua Bíblia, o texto também está na tela. Mas se você quiser ler aí, que a tela ficou pequenininha ali, nós vamos ler 1 Samuel. Se quiser deixar a sua Bíblia em 1 Samuel 17, nós vamos ler só esse texto hoje, só esse capítulo, trechos desse capítulo. Nós vamos então falar da história de Davi e Golias, certo? Golias é um quê, gente? Ele é um gigante. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias? Golias é um gigantão, 2,90 metros. Quase o tamanho dessa parede aqui, que tem 3 metros e pouquinho. 2,90 metros Golias. E olha o que diz a Bíblia. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas e entre eles um vale. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, com um eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. E o seu escudeiro que carregava isso andava à frente dele. Golias então parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Olha esse versículo 11. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados.
Golias, meus irmãos, ele ficou 40 dias dizendo ao povo de Deus palavras que desmoralizavam e geravam medo e dúvida em seus corações. Eu quis usar essa palavra de desmoralizado, porque você já foi desmoralizado? Alguém já tirou a sua moral? Você estava com uma moral numa situação, aí alguém veio com uma informação nova e toda aquela moral que você tinha foi por água abaixo. Quando a mãe fala não para o filho, o pai vem e fala, pode ir, filho. A moral da mãe vai lá embaixo. Ao contrário também acontece. Quando alguém vem e desmoraliza, gente, desmoralizar é retirar a autoridade. Golias precisou matar alguém, gente? A Bíblia diz que ele pegou um israelita e matou na frente de todo mundo e falou essas coisas? Não. Ele somente foi até o vale e começou a dizer palavras que desmoralizavam. Palavras. O que mais machuca você? Um beliscão ou as palavras maldosas de alguém que você ama? As palavras. As palavras machucam mais. Porque as palavras, elas desmoralizam, as palavras geraram medo e dúvida. E aqueles caras começaram a pensar naquele exército, será que vamos vencer? Quem que vai enfrentar ele? No lugar de eles se reunirem para tomar uma decisão, eles ficam com aquela boca miúda, sabe? E aí, vai você? Não, vai você. Eu não vou morrer. Ninguém pensava em ter uma atitude de fé, de agir. Tanto que o texto, o versículo que nós lemos diz que foi tanto Saul quanto os israelitas que ouviram e ficaram com medo. Ficaram abatidos. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo tem muito interesse de que eu e você andemos abatidos. Porque um cristão abatido não experimenta alegria, não tem força, não tem fé. Um cristão abatido não adora o Senhor. Um cristão abatido não entra disposto para uma guerra. Ele está abatido, cabisbaixo. Eles ficaram perguntando isso. E é interessante perceber que a entrada de Davi nessa história, meus irmãos, ela é puramente por acaso. Você começa essa história, e aí no versículo 12 a 18, nós não vamos ler, você tem Jessé, o pai de Davi, falando, olha, os seus irmãos estão lá lutando com Saul, leva para eles lá uma comida, fez um kit ali, uma marmitex, e falou para eles levar lá para eles. E aí levou lá para eles, e Davi foi lá para entregar a comida, para ver como estavam os seus irmãos, e para voltar para falar com seu pai. Davi não foi preparado para matar um gigante. Foi, gente? Não. A história de Davi acontece meio por acaso. E Jessé pergunta, Davi, vá até lá e diga como é que está a situação. Olha que interessante a pergunta de Jessé. E meus irmãos, qual que era a situação que eles estavam? Se você vê na continuação do versículo aí na sua Bíblia, no capítulo 17, no versículo 18 e etc., a partir do versículo 20, Davi deixa suas ovelhas com outro pastor e vai até lá. E quando ele chega lá para encontrar com seus irmãos, ele encontra uma situação muito interessante. Ele encontra uma situação boa. Eu vou te explicar por que ele encontra uma situação boa. Davi chega, olha para aquela situação. Golias, no momento que Davi chega para falar com seus irmãos, diz a Bíblia, Golias chega e começa a falar as mesmas coisas que nós lemos. Mas todo o exército, preciso que você preste atenção nisso, todo o exército está numa situação boa. Por quê, meus irmãos? Porque eles estão em cabanas, eles têm a sua comidinha que está chegando, eles têm o seu rei tranquilo. Você percebe que, por mais que eles estavam sendo intimidados pelas palavras de Golias, estavam sendo intimidados ou não estavam, gente? Estavam. A Bíblia diz que eles sentiram medo com as palavras de Golias. Mesmo eles intimidados, eles estavam nas suas tendas, estavam seguros nas suas cabanas, tinha comida chegando da família. Saul estava atrás das linhas dos soldados, então até Golias chegar, tinha um exército inteiro, Saul estava tranquilo, com medo, mas tranquilo.
Olha, eu sei que existe um gigante, mas se a gente não fizer nada, ele não vai fazer nada. Tem alguém prestando atenção aqui. Se ele não fizer nada, se nós não fizermos nada para atacar esse gigante, ele só vai ficar falando. Só que esse é o problema, as palavras desmoralizam. As palavras daquele homem, daquele Golias, estavam tirando a força de um exército. As palavras que eles estavam ouvindo eram de Deus? Não. Mas isso estava sugando a força deles, sugando a fé deles. Por isso eu coloquei nesse slide aí, o inimigo da fé é o comodismo. Porque no lugar deles falarem, nós não vamos mais ouvir Golias, eles falaram, ele estava falando, mas está tudo bem aqui. Tudo estava bem, sem estar nada bem. Tem um cara ali ameaçando a gente, mas enquanto ele não cruzar essa linha, nós estamos seguros. Muitas das vezes nós lutamos com os gigantes da nossa vida dessa maneira. A gente sabe que o bichinho está lá dentro, existe lá dentro, mas se a gente não mexer com ele, ele não mexe com a gente, e vamos vivendo. Vamos deixando rolar esse problema. Vamos deixando rolar esse pecado. Vamos deixando rolar isso. Quantos aqui não fizeram promessas no final do ano? No começo do ano? Não, agora eu vou emagrecer 22 quilos em uma semana. Agora eu vou comprar um carro sem me endividar. Agora eu vou... Todo mundo faz essas coisas. É natural do ser humano fazer essas promessas. Mas o que a gente não entende é que tomar uma atitude para alcançar um resultado diferente, a gente precisa mudar as práticas antes. Para alcançar resultados diferentes, tem que mudar as práticas. Fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é loucura. Continuo fazendo a mesma coisa e espero resultado diferente, porque Deus agora vai fazer. Não! Deus pode sim fazer, meus irmãos, e Ele faz, amém? Você acha que Deus não queria dar vitória para o povo de Israel? Lógico que queria, mas Ele precisava de um homem que olhasse para aquela situação e pensasse diferente. Você pode repetir isso comigo? Pensar diferente. Quando a gente está ouvindo essas palavras de ataque e desmoralização, nós precisamos começar a pensar diferente. O conforto e o comodismo é inimigo da fé, meus irmãos. Ter fé exige ação e o conforto favorece o abatimento. Se você já teve algum momento na sua vida que você estava triste, talvez você passou por uma depressão, uma tristeza profunda, a sua tendência não é querer ficar deitado, encostado em algum lugar confortável. Você não quer que ninguém chegue para você e fique perguntando, está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Você fala, vai embora. Você fala, tá. Porque com o abatimento, nós buscamos o isolamento, buscamos o conforto, buscamos aquilo que nós já temos segurança. Só que a fé, meus irmãos, a fé ela é algo ativa, a fé é algo que precisa de decisões, a fé é algo que exige um compromisso. E aqueles homens, naquele momento, inclusive Saul, estavam sem fé, eles estavam abalados. Muitas vezes nós nos acomodamos e toleramos coisas em nossas vidas que Jesus Cristo já venceu. Muitas vezes, meus irmãos, nós andamos com pequenos gigantes dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento. Aconteceu alguma coisa na sua vida, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, no seu passado, e isso sempre é como se fosse um fantasminha, está sempre arrastando. Isso pode acontecer de novo, hein? Isso pode acontecer de novo. Jesus Cristo já venceu essas coisas, amém, meus irmãos? Perguntei para vocês no começo, vocês creem? Nós cremos como filhos de Deus que Jesus venceu essas coisas na cruz? Sim, mas por que muitas vezes nós deixamos as vozes de Golias ficar falando na nossa mente? A gente escolhe, não escolhe? Eu vou falar para você, meu irmão, eu já escolhi muitas vezes isso, porque é confortável a gente se sentir vítima, é confortável a gente falar, poxa, é verdade, eu estou sendo injustiçado, a gente tende a alimentar isso no nosso coração, mas meus irmãos, isso é um risco muito grande, porque Jesus Cristo, Ele já libertou a gente na cruz, Ele já nos perdoou dos nossos pecados, e por causa que Ele nos perdoou, nós podemos perdoar uns aos outros. Se Ele libertou todo o poder do pecado, nós podemos dizer não ao pecado. Vocês entendem que há uma nova vida para quem está em Cristo?
Mas muitas vezes a gente está tão confortável que a gente esquece do que Jesus já venceu. Jesus não morreu na cruz para nos tornar seguros. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que vivêssemos uma nova vida de ousadia e poder através do Espírito Santo. Nós vimos isso, acabamos de estudar uma série de livros de Atos. Aqueles homens e mulheres que viram o poder do Espírito Santo sobre eles, para eles não tinha tempo ruim. Eles podiam ser presos, Estevão foi apedrejado, mas eles falaram, eu não vou desistir disso, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim. Agora, quando esquecemos da cruz, esquecemos da obra do que Jesus fez, esses gigantes, esses Golias, gente, eles crescem de um jeito. E aí nós temos uma virada na história. Davi chegou. Quando Davi ouve Golias fazendo aquele discurso, olha o que Davi diz, gente. Está ali em 1 Samuel 17, 26 e 31. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, olha a perspectiva de Davi. Davi chegou com as mesmas palavras e ele olha de maneira diferente. Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele mudou a realidade. Ele pegou a mesma situação que todo mundo via, um homem de 2,90 metros, e Davi falou assim, peraí, tem um maior que 2,90 metros. Tem o Senhor dos Exércitos. Quem é esse cara para dizer isso sobre o Senhor dos Exércitos? E alguém foi e contou para o rei Saul. E o rei mandou então chamá-lo. E aí olha o que Davi conversa com o rei Saul. Davi disse assim para Saul. Gente, presta atenção, esse texto para mim é fabuloso. Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Davizinho, chega para o rei Saul e diz, olha rei, fica tranquilo. Ninguém se preocupa com esse filisteu, ninguém precisa se preocupar com ele. O seu servo vai lutar contra ele. Imagina a cara de Saul. Saul deve ter dado risada, igual vocês estão rindo assim, tipo, coitado desse menino, assistiu muito Sessão da Tarde, né? Está acreditando muito em super-herói. Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu. Olha o que Davi diz. Ele conta um testemunho dele. Tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando o leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado, tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi está falando, esse cara não comprou briga comigo, ele comprou briga com o Deus vivo. Você entende que a maneira de pensar de Davi é diferente do resto do exército? Porque uma experiência com Jesus faz com que a gente enxergue as situações de maneira diferente. O encontro com Jesus faz com que a gente se aproxime de gigantes com uma mente renovada. E a mente renovada diante de um gigante não fala o óbvio, ele é um gigante. Ele fala, existe um Deus mais poderoso que esse gigante. Mas isso é só a mente renovada. É só aqueles que experimentaram a renovação da mente, como diz Romanos 12:2, através da transformação, através da vida nova em Cristo Jesus. Versículo 37, e disse ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Amém, meus irmãos? Esse é Davi. Davi diz, ninguém se preocupe. Olha a mente de Davi diante de um gigante. Ninguém se preocupe. Davi diz isso porque ele tem uma experiência com Deus. Você vê que ele fala, o Deus vivo. É incrível perceber que Davi não se referencia somente a Deus como a Deus.
O Senhor dos exércitos, ele fala, o Senhor dos exércitos dos Deus vivo. Então ele é um Deus que ele conhece. Não é um Deus morto, um Deus dos antepassados. É um Deus que Davi conhece, é o Deus vivo. Davi sabe que ele irá livrá-lo. Davi já sabe quem é o vencedor nessa batalha. Davi, então, meus irmãos, ele não entra com medo, tentando a sorte. Ele entra na batalha como um vencedor. Porque ele sabia quem era por ele. Imagina você, seu time de futebol entra no campo e não está 0-0, você já sabe o resultado final. Como é que você jogaria? Alguns falam, né, vamos jogar de salto alto, né? Entra de salto alto no jogo, aí acaba tomando e perdendo o jogo. Com Deus não tem essa possibilidade. Com Jesus no nosso lado não tem essa possibilidade, amém, meus irmãos? Porque Jesus já venceu na cruz. E agora nós temos que tomar posse disso. O grande desafio para nós, meus irmãos, é que muitas vezes nós não tomamos posse disso. Nós ficamos aguardando, falando, Deus faça alguma coisa, Deus faça alguma coisa, Deus faça alguma coisa sobrenatural, Deus muda a situação, e Deus está falando, eu já te enchi do meu Espírito Santo, para você vencer e passar dessa estação, porque esse gigante já está vencido. Mas eu não vejo com os meus olhos, não é pedido para ver com os olhos, é pedido para ter fé, mas o comodismo impede a gente de ter o quê, meus irmãos? Fé. Então nós precisamos romper esse comodismo. Precisamos romper as tendas quentinhas. Porque enquanto a gente está sentado ao redor da tenda e a comida está chegando, o diabo está ao nosso derredor lançando palavras desmoralizantes. Falando mentiras. Esse ano não vai ser assim como você imagina. Não, isso não vai mudar porque a pessoa não mudou. E aí a nossa fé começa a diminuir. E Davi foi muito claro. Olha o verso 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, o Senhor que já me livrou no passado, também me livrará desse filisteu. O Senhor que já me livrou do passado, das coisas do passado e dos gigantes do passado, é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre, e vai me livrar deste gigante agora. Você crê nisso? Isso é muito importante, porque nós precisamos nos mover a partir disso. Nessa história, meus irmãos, nós temos que lembrar que nós não somos Davi. Jesus é Davi. Muitas vezes a gente pensa que nós temos que ser Davi, nós temos que ir lá pegar a pedrinha e jogar fundo e tal na cabeça de Golias. Quem é Davi nessa história é Jesus. Jesus venceu Golias por nós. Jesus venceu o vício, Jesus venceu a ansiedade, a rejeição. Jesus venceu por nós. Cabe a nós tomar posse desta vida. E falar, Senhor, eu não vou mais ouvir essas coisas. Eu não vou mais ouvir essas vozes. Davi, nessa história, ele está representando exatamente Jesus. E ele venceu os nossos gigantes na cruz. Quando o mundo pensou que Jesus tinha perdido, quando ele ressuscita, ele vence. E ele não vence só o mundo, mas ele vence o pecado, ele vence a morte. A coisa que todos nós vamos ter aqui um dia, todos nós vamos morrer. Jesus venceu a morte. Isso é poderoso, gente. Davi tinha o conhecimento disso. Davi conhecia o Deus vivo. Jesus veio como homem e ele venceu na terra como homem. Jesus nos mostrou como viver. Jesus nos mostrou como vencer. E ele já venceu. Eu quero deixar isso muito claro, meus irmãos. Eu quero nessa noite não te trazer uma palavra de tristeza, mas de encorajamento. Porque Jesus Cristo, que ama você, já venceu os gigantes da minha e da sua vida. E agora é o momento de nós recebermos por graça isso. De nos posicionarmos como Davi se posicionou. De dizermos, olha, quem é esse incircunciso? De quem é essa voz que está desmoralizando eu que sou filho de Deus? Quem é essa voz que está desmoralizando o meu marido, a minha esposa, o meu amigo, o meu líder, o meu patrão, quem quer que seja?
eu não vou deixar essa voz desmoralizar as pessoas. Eu vou ser a voz do Senhor para abençoar as outras pessoas. Esse é o nosso compromisso, meus irmãos. O primeiro passo para a vitória, e aqui eu já estou encerrando, é olhar acima do gigante. Eu não vou falar para você, meu irmão, que o gigante não é grande, né? Ele é grande. 2,90 m, o Rick é o nosso mais alto aqui, ele nem chega nisso, né, Rick? Quanto você tem de altura, Rick? 2,5 m, 1 metro maior que o Rick. É grande ou não é? O gigante na sua vida pode ser 3 Rick. Pode ser do tamanho que for, meus irmãos. Eu não estou diminuindo a pressão que você experimenta, entende? Eu não posso dizer para você, falar, não, isso aí é fácil, eu sei que você está lidando é fichinha. Para todos nós isso é fichinha, porque Jesus já venceu na cruz. Eu vou repetir isso umas 80 vezes hoje. Porque a gente precisa colocar isso na nossa mente. Jesus já venceu. Nós não entramos numa posição de pedintes, tristes, sem autoridade. Nós entramos como filhos e filhas de um Pai que nos ama. Isso faz toda a diferença. Os gigantes são grandes, mas nós somos aqueles que experimentaram e contemplaram o Criador do universo, Todo-Poderoso, que reina acima de todas as coisas. E aqui, meus irmãos, eu quero falar algo que me impactou muito. Que olhar acima dos gigantes é adorar a Deus. Porque olhar para o gigante e falar que ele é um gigante, você não precisa ser crente para isso, precisa? Não. Olhar para um gigante e dizer, existe um Deus maior, você está falando, as coisas ao meu redor podem não estar ok, mas eu conheço aquele que me salvou. Muda. Isso é adorar o Senhor. Davi, meus irmãos, ele não era um adorador porque ele escrevia cânticos nos salmos, mas porque ele escolhia olhar acima dos gigantes. Várias vezes, quando Davi se encontra com o leão, na verdade, o urso que ele fala, ele venceu por causa que ele fala que o Senhor deu força a ele. Davi passa por muitos problemas, Saul tentando matar ele e várias outras situações, mas Davi sempre olha acima da situação. Davi está com os olhos fixos em Deus. A adoração nos leva do nível da terra e nos coloca acima em um ponto de vantagem, onde nós vemos com clareza quem é o nosso Deus. Por isso Davi pode responder ao gigante com autoridade. Do ponto de vista não de um garoto diante de um gigante, mas do ponto de vista do nosso Deus vitorioso. A conversa que Davi tem com Golias não é do ponto de vista do menor para o maior, é do Senhor para com ele. Entende como isso faz a diferença? Faz sentido? Sim? Porque sabe, gente, essa é o primeiro passo que nós temos que dar para sermos vitoriosos. É entendermos que o nosso Deus, ele é maior que as situações. E quando nós adoramos, nós reconhecemos isso. Ainda que os meus olhos não vejam, Senhor, ainda que as situações pareçam não mudar, eu vou continuar. Ainda que a figueira, como é que é? Não floresça, ainda que não haja fruto na vide. O que eu vou fazer? Eu me alegrarei. Conseguimos fazer isso? Porque só pode se alegrar quem não tem alimento, para quem sabe que do Senhor nada vai faltar. E essa é uma parte que a nossa mente precisa ser renovada. Olha o que Davi responde para Golias. Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo. Mas não com espada nem com lança. Davi está falando, Deus não vence os gigantes da maneira que eu e você pensamos que ele vence. Não vai vencer com uma lança maior, de 4 metros. Ele vence, olha o que está escrito aí, ó. Ele não vence com espada nem com lança. Ele não vence da maneira que eu e você pensamos. Ele vence da maneira dele. Como é que Cristo venceu, meus irmãos? Os nossos gigantes.
Como, meus irmãos? Com a cruz. Ele não venceu uma pessoa endividada dando mais dinheiro para ela. Ele não venceu com mais provisão para aquele que precisava. Ele não venceu com um novo casamento quem estava enfrentando uma dificuldade de relacionamento. Ele venceu com a cruz. Ele falou, tudo que está na cruz está disponível para mim e para você. O perdão, a restauração, os relacionamentos, o Espírito Santo, está tudo ali. A batalha é do Senhor, Davi disse, falando para Golias. E ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Davi mudou o foco, meus irmãos. Davi pegou um foco de algo que era intransponível, um gigante que o rodeava, e falou, existe alguém maior. Quando nós estamos diante de alguma dificuldade, meus irmãos, qual é o foco que nós escolhemos? Olhar para o gigante e tentar desenvolver todas as características daquele gigante? Ou nós falamos, eu sei que o meu gigante é o orgulho, mas o Senhor pode vencer o orgulho que tem no meu coração. Eu sei que o meu gigante é o comodismo, mas eu sei que o Senhor pode vencer esse comodismo. Eu sei que o meu gigante é a avareza, é o vício, é a ganância, é a rejeição, é a ansiedade, mas eu creio que existe um Deus que é mais poderoso que isso, e Ele venceu essas coisas. É nós que reagimos, é nós que respondemos mediante o gigante. Porque Jesus fala, eu já venci, você crê em mim? Eu já venci. Se a banda quiser subir aqui, por favor. Quais são as nossas armas, meus irmãos? Oração, louvor e gratidão. A arma que eu quero deixar para você vencer os gigantes não é a grande arma de você decorar 1 milhão de versículos. Isso é muito bom, protege a sua mente, protege o seu coração, é o seu canto de guerra na hora de quando você está em batalha. Mas eu queria destacar 3 coisas, que a oração, o louvor e a gratidão são as armas que nós temos. Oração, você pode repetir isso comigo? Oração, louvor e gratidão. Porque isso pega o nosso foco e faz assim, volta para Deus. O foco que antes estava na impossibilidade, como meu pai pregou no última mensagem do ano passado, a nossa limitação humana, que foca nas possibilidades humanas, impede a gente de ver os impossíveis que Deus quer realizar. E a gente fica tão aqui, não, mas isso vai dar, isso está no meu controle. E Deus está falando, olha o que eu tenho preparado. Meus irmãos, isso está à nossa escolha. É a nossa escolha adorar a Deus. Se você ler os Salmos, você vai ver cânticos de peregrinação. Tem muitos dos cânticos que o povo teve, foi quando o povo estava indo para o cativeiro ou voltando do cativeiro. Muitos dos Salmos foram escritos assim. Porque eles estavam trazendo à memória aquilo que traz esperança. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança não é lembrar dos seus e dos meus êxitos, é lembrar do que Jesus fez e está consumado, meus irmãos. Já acabou, é uma nova vida. Mas isso nós precisamos receber e tomar posse. Eu creio nisso, meus irmãos, eu creio com todo o meu coração. A adoração é simplesmente uma mudança no foco da atenção, que permite que nós vejamos a Deus de uma maneira melhor. Quando você chega aqui no culto, vou dizer para você, a coisa mais importante é a adoração. Que ela nos desconecta, ela prepara o nosso coração para a palavra. Você percebe que a distração aparece sempre na hora do louvor? É coisa que e bate, e não sei o que, e é correria, e anda. Porque a adoração coloca o nosso foco no Pai.
A adoração é como lentes corretivas para as nossas almas, fazendo com que a visão de Deus fique mais clara. Você pode chegar turbinado, você pode chegar com muitas ideias, muitas preocupações, quando você senta para orar e adorar ao Senhor. Porque a adoração não é só música, você pode adorar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, não precisa nem ter música. Adorar a Deus, você pode sentar na sua casa, no seu momento devocional e dizer: Pai, eu sou grato. E ali você está adorando. A adoração coloca Deus em foco. Quando o Todo-Poderoso está em vista, o poder do nosso gigante sobre o nosso pensamento começa a enfraquecer. Porque, gente, se ele já está vencido, a gente pode escolher não dar mais ouvido para ele. Faz sentido isso? Não escolha dar ouvidos para o passado mais. Mas o que foi? Mas eu fiz errado. Mas eu me magoei. Mas pare de ouvir o passado. Organize a casa, traga a luz, peça perdão, libere perdão. O perdão, gente, é uma grande dificuldade dos nossos dias, porque todo mundo quer estar certo, todo mundo está ofendido e todo mundo quer estar certo, mas quando você perdoa, você está abrindo mão, rompendo as cadeias e falando: eu estou pronto para uma nova estação. É isso que o Senhor está nos colocando. Davi não ficou preso. Davi tentou colocar a couraça de Saul, não coube nele. Os irmãos de Davi dizem para ele: você só veio aqui para ver como é que estava a situação. Quando Davi chega, os irmãos dele desmoralizam Davi. Você veio aqui só para ver a guerra, vai voltar a cuidar das ovelhas. Davi, antes de vencer Golias, tentaram desmoralizar ele umas 3, 4 vezes. Ele falou: não, porque eu sei quem vence essa batalha. Não sou eu, mas é o Senhor dos exércitos, o Deus vivo. Nesse novo ano que se inicia, quem nós vamos escolher ouvir, meus irmãos? Onde nós vamos fixar os nossos olhos? Muitas vezes as mudanças na nossa vida não acontecem repentinamente. A gente espera que seja assim, né? Tem que acontecer agora. Se é de Deus, tem que acontecer agora. Não é assim. As melhores coisas demoram tempo para acontecer. Tem um processo de maturação. Essa voz, meu irmão, minha irmã, que te desmoraliza, que te intimida, pode ainda residir na sua mente. Mas eu quero te dizer, a única maneira disso mudar é se nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Você tem esse poder de parar de pensar essas coisas. Coisas ruins sobre você, sobre o seu passado. Esqueça. No lugar de controlar, é momento de dizermos para nós mesmos: isso pertence a Deus. Gustavo, mas eu não sei o que fazer. Isso pertence a Deus. Se tem uma parte nossa de que nós temos que, vou usar o exemplo do perdão aqui, se eu tenho que ir até o Flávio e pedir perdão para ele, eu peço perdão para ele, mas se ele escolhe não me perdoar, eu vou dizer: isso pertence a Deus. Mas eu não vou deixar de ter relacionamento com meu irmão. Se alguma coisa me impede de entrar numa nova estação da minha vida, porque eu estou olhando pelos erros do passado, eu vou dizer: Pai, eu deixo essas coisas para trás e eu prossigo para o alvo. Mas se aí outra pessoa chega para você e fala: o ano passado você errou, hein? Você fala: Senhor, isso pertence a Deus. O resultado disso, meus irmãos, é que os gigantes deixam de falar. Nós precisamos erguer os nossos olhos para aquele que realmente tem o controle, o nosso Deus e nosso Pai. É Ele que tem o controle. Ele é maior que os nossos gigantes. É ou não é? Gustavo, mas o que eu tenho que fazer para merecer isso? Nada. Porque Jesus deu de graça, morreu na cruz por mim e por você. Agora a vida que vivemos agora na carne, como diz o apóstolo Paulo, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. Como é que eu vivo essa vida agora, Gustavo? Vivendo a vida de Cristo, sendo puro, sendo santo. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados são aqueles que perdem a sua vida para encontrá-la em Jesus. Como é que eu vivo? Viva a vida de Jesus. Jesus é o grande exemplo. Jesus é o nosso grande modelo. A gente precisa olhar para alguém, meu irmão, que é maior que os nossos gigantes.
E esse alguém é o nosso Deus, amém? Você pode ficar em pé no seu lugar, para nós orarmos? Eu queria ler um salmo com vocês, para nós encerrarmos. Pode ser? Salmo 8. Bota para mim de novo, Gessé, que saiu, por favor. Salmo 8. É um salmo de Davi. Olha o que Davi diz. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. A tua glória é mais alta do que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Ainda calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, das tuas mãos, a lua e as estrelas que ali puseste, eu pergunto, quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com ele te importes? E no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste, puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. O que esse salmo faz com você? Eu vou dizer o que faz por mim, ele me enche de esperança. Porque olha o que diz o texto, grifou aí, ó. Ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Desde pequeno, nós podemos anunciar aquele que venceu sobre todas as coisas. Você está entendendo, gente? Não é quando eu sou mais velho, quando eu começo uma nova estação na minha vida, desde criança. Olha o que Davi fala, crianças e bebês anunciarem tua força, porque você ensinou uma geração, Senhor, porque crianças e bebês falam do seu nome. Olha o que está escrito no texto, assim calaste os teus inimigos e a todos a que a ti se opõem. Ou seja, começa desde pequeno, meus irmãos. Não importa a situação, se uma criança e um bebê pode declarar a força do Senhor, eu e você podemos declarar aquele que é por nós, amém? Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos refletir no nosso coração, não somente quem são os gigantes da nossa vida. Isso é importante pra caramba a gente entender. Mas não dar a eles um valor maior do que quem é o nosso Deus. Porque o nosso Deus é maior que esses gigantes. Você crê nisso? Você pode fechar os seus olhos no seu lugar? E eu queria que você refletisse agora um momento. E você pensasse, Senhor, quais são os gigantes que eu tenho lutado e eu não tenho deixado, eu não tenho assumido a posição de que o Senhor já venceu sobre eles?